boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o volume 1 do livro As Imagens da Mulher no Ocidente Moderno, obra de Isabella Anchieta, que reflete o seu estudo para seu doutorado. E nesse primeiro volume, a gente tem, então, essa conexão entre bruxas e tupinambás canibais. Para começar a história, eu vou falar de um mito grego, o mito de Circe. Circe era filha de um titã, o deus Sol, com uma ninfa. E Circe era muito associada à feitiçaria, ao uso de ervas, a poções. E ela também tem um momento, um episódio, em que Ulisses, que é um personagem da Odisseia de Homero, ele na luta dele para chegar até Ítaca, ele acaba aportando na ilha em que Circe vive. E Circe acaba transformando os seus marinheiros, né, em porcos. E ao ser informado por Hermes de que ele teria que resistir, havia uma possibilidade que através de uma erva chamada mole, ele acaba consumindo a erva e consegue resistir aos feitiços de Circe. Depois ela acaba ficando bem encantada com a persistência dele e acaba ajudando ele em boa parte do percurso até Ítaca, que aí já é uma outra história. Mas por que eu estou falando disso? Porque a própria autora, numa das suas entrevistas, faz um breve relato dessa conexão da feiticeira e de um eventual canibalismo, né? Não que tenha de fato acontecido no episódio da Odisseia, mas remete a essa ideia, né? E dali já vem no imaginário coletivo da Europa, formando o que seria o futuro dessas mulheres que mexiam com ervas, que tratavam da saúde, que sabiam lidar, né, com esses chás, com curas, e que em algum momento se tornariam as bruxas, né? E aí a Isabelle, nesse livro, aborda muito bem, de uma forma magistral, a história das mulheres que eram consideradas bruxas e por que elas eram consideradas bruxas. Ela fala algo em todos os momentos em que ela pode falar, em entrevistas sobre o livro, ela fala que as bruxas, na verdade, eram apenas as médicas dos pobres. Eram as mulheres que sabiam a dosimetria entre o que é veneno e o que é antídoto, né? Que a menor quantidade do veneno pode se tornar um antídoto ao próprio veneno. Elas sabiam usar as ervas, fazer chás para curar as pessoas, eram parteiras, né? E um outro ponto também importante é o fato de que as mulheres eram responsáveis por isso para a população mais pobre. Os médicos, propriamente, só existiam como figura masculina, eram os únicos que poderiam ingressar faculdades, né? E eles muitas vezes tinham um conhecimento bem defasado. As mulheres que estavam ali no métier da vida, da luta, com acesso às ervas e aos chás e a toda uma técnica milenar que tinham, elas tinham muito mais capacidade de cura do que os próprios médicos formados em universidades, que não podiam à época terem, né, mulheres frequentando essas universidades. E aí o que ocorre? Ocorre que começa-se então um processo da Igreja Católica para controle da salvação, né? E as mulheres que eram essas curandeiras, parteiras, elas acabam de uma certa forma confrontando com aquilo que a igreja queria para ela, né? Ela queria ter um monopólio da vida, da morte, da salvação, e as mulheres médicas dos pobres, elas acabavam atrapalhando esse processo. Por isso, o estigma da bruxa, a perseguição à mulher bruxa, ela foi muito mais forte
nesse contexto histórico em que há a ascensão da Igreja Católica e seu apogeu, né? Então, nesse momento é que há grande parte dos processos inquisitórios e as mulheres são queimadas em fogueiras e todo esse simbolismo do porquê, especialmente mulheres, né? A maioria dos casos eram de mulheres que eram queimadas e o porquê dessa associação das mulheres que cuidavam dos outros, das mulheres que tinham algum tipo de controle, né, de conhecimento, essas mulheres, controle da cura, do trabalho da medicina, que nem eram, né, obviamente chamado medicina na época, mas eram as mulheres que de alguma forma realmente, efetivamente ajudavam as populações mais carentes nas zonas rurais. E isso, inclusive, é um paralelo até com a nossa história mesmo. Quem cresce em zona rural sabe que tem sempre aquela benzedeira, a nossa avó que sabe sobre chá, o chá que é bom para isso, o chá que é bom para aquilo. E na época da Idade Média não era diferente, mas aí começou uma perseguição contumaz às mulheres por causa de suas práticas, porque a Igreja Católica não queria ninguém que fizesse frente ao seu poderio e ao seu domínio do povo europeu naquele momento. A Isabelle, então, começa a traçar essa história, né, das bruxas com imagens, né? As imagens, como ela mesma diz, são um testemunho do seu tempo, né? As imagens criadas nos séculos e séculos e séculos a respeito das mulheres e das bruxas reflete aquilo que era a mentalidade daquele século. Então, ela pega todas as xilografuras, né, que eram a forma mais usual de impressão, logo que surgiu a imprensa, né, surgiu o material, né, a máquina, né, que podia imprimir cópias de desenhos. E aí, essas imagens, elas sempre refletiam muito quem dominava a política da época queria passar adiante a respeito das mulheres, né? E eu achei muito interessante uma das entrevistas que ela fala sobre isso, e ela diz o seguinte, que as pessoas sempre acham que as mulheres foram, e no próprio livro, óbvio, né? As entrevistas são reflexo do livro, né? E ela fala sobre isso, que durante toda a história, as mulheres foram classificadas como vítimas. As bruxas foram classificadas como vítimas, né? Tendo homens como seus algozes em sua maioria. Mas essas mulheres, elas não foram só vítimas. Elas conseguiram, com perspicácia, ultrapassar os momentos históricos, persistir, seguir adiante, né? Com ideias. E até que, em algum momento da história, mais adiante, as mulheres foram conseguindo mais liberdade. E a cada tempo e em cada época, e de acordo com aquilo que elas vivenciavam, elas conseguiam, em algum ponto, algo que com perspicácia elas conseguiam alcançar. Algum tipo de liberdade, algum tipo de controle que elas conseguiam por causa da perspicácia delas. Então, em todo momento, elas não foram necessariamente vítimas, né? Mas, claro, na maior parte, grandes vítimas da história, da política na história, e, enfim, não é um livro feminista, né? Ela não usa muito a questão do gênero nos livros, mas ela quer abordar a imagem da mulher ao longo dos séculos, né? Peço desculpas pelo barulho, porque sempre tem algum barulho, acho que agora tem algum carro ou algum som aí eventual, não sei se está atrapalhando o vídeo. Mas o fato é que a gente começa a falar da Circe, né, para abrir a mente a respeito das bruxas, de onde que vem essa ideia, né, essa mítica da bruxa, e mais adiante ela vai surgindo com aquele imaginário da mulher que ela é totalmente o oposto do que a sociedade queria para uma mulher. Ela usa os utensílios domésticos de forma diversa ao que uma mulher tradicionalmente deveria utilizar. A vassoura, que é utilizada para varrer,
para a bruxa é utilizada como veículo para o sabá, né? A prole, que é o propósito maior da existência de uma mulher, as bruxas da Idade Média, em tese, seriam comedoras de crianças, né? Essa relação da bruxa com o infanticídio sempre foi presente. Outro ponto também que eu acho interessante é o veneno, né? Que a mulher, ela é aquela que faz o alimento, que fornece o alimento para a família, mas a bruxa é aquela que fornece o veneno, né? Então, essas disparidades, essas contradições, elas são propositais para tentar afirmar a imagem da mulher que foge daqueles padrões como uma mulher que deve ser extirpada daquela sociedade, porque ela não segue a métrica e a ordem pré-estabelecida pela política dominante. No caso da época das Inquisições, era a política da Igreja Católica. E aí, quando ela usa as imagens, o livro é muito cheio de imagens, né? Ela usa essas imagens nesse contexto de demonstrar como que as mulheres eram retratadas, eu estou tentando achar alguma imagem aqui bem legal sobre as bruxas, e aí você tem todo um contexto histórico relatado através das imagens históricas ao longo dos séculos. E eu achei isso muito bonito, eu achei o livro maravilhoso por justamente isso, por trazer para a gente uma informação histórica e uma leitura de obras que é difícil de você encontrar em alguma obra, especialmente nacional, a riqueza de detalhes que a Isabela traz nas obras dela, né? E aí, eu queria trazer mesmo, eu estou procurando aqui uma imagem bem interessante das bruxas, né? E não só, tem uma imagem específica que eu acho bem interessante, eu achei, que é essa aqui, ó. Essa imagem demonstra o fato de que, olha, nem sempre a bruxa era desenhada como uma mulher velha e caquética, né? Como na maioria das vezes é essa a figura que está no imaginário popular. Mas, ao mesmo tempo, nessa figura de uma bruxa que seria essa mulher sedutora, bonita e jovem, tá também a história que ela vai percorrer, né? A decadência que ela vai percorrer ao envelhecer, né? Em outro ponto, a Isabelle relata o fato de que aqui aos pés dessa imagem há uma coruja fitando a pessoa que está olhando o quadro, né? E a criança, que é aquela parte inicial da vida da jovem, né? E esse ciclo, né? Enfim, eu achei muito bonita a visão dela desse quadro, né? E todos os quadros que ela busca da Idade Média, que traçam esses paralelos entre a velhice, e nem sempre velhice, entre a jovem, a donzela, que seduz e que na verdade é uma bruxa, trabalho do diabo, ela traz riqueza de detalhe na explicação de cada peça, de cada obra, e nos abre um horizonte gigantesco, né? Essa tese de doutorado dela, que virou essa obra dividida em 3, é uma maravilha. Mas aí agora vamos lá, eu vou falar sobre tupinambás canibais, aonde que elas entram nessa imagem das bruxas da Europa. Primeiro, ela fala uma coisa que eu achei assim totalmente real mesmo e palpável. A ideia de que Colombo descobriu a América, mas foi Américo Vespúcio que descobriu os americanos, né? Nós todos, né? Por quê? Porque foi o Américo Vespúcio, em suas viagens e nas cartas que ele escrevia a respeito das suas viagens, em que ele relata os povos originários, a forma como viviam e as particularidades deles. E nesse contexto surgiu o canibalismo,
porque os povos originários, os tupinambás, tupiniquins, viviam em guerras e nessas guerras haviam baixas e após as baixas, aquele que vence, ele depois faz o ritual que ao olhar do Américo Vespúcio era um ritual canibal, pelo simples prazer de devorar carne humana, eles faziam aquele ritual canibal. E isso imperou por uns 50 anos, até que Ranstatten, que foi um outro, na segunda fase de visitas, né, ele vem ao Brasil e ele então, ele começa a ter uma visão diferente, que não era mais a visão do canibalismo por si só, mas a visão da antropofagia. Essa visão do Ranstatten, ela muda a ideia do que se imaginava a respeito do processo do canibalismo. Ele vem na segunda geração dos viajantes e em 1557 suas xilografuras foram divulgadas na Europa. Ele ficou 8 meses, mais ou menos, presos com uma tribo tupinambá e ele conseguiu, então, entender o ritual antropofágico de uma forma que o Vespúcio não conseguiu, porque ele estava lá, ele participou, né, por muito tempo, muitos meses, do que ocorria numa aldeia, né? E ele entendeu que aquilo não era um canibalismo puro e simples, aquilo era um ritual religioso, era um ritual de vingança, era um ritual em que a tribo que vencia procurava trazer de volta o espírito daqueles guerreiros que tiveram a vida ceifada durante a guerra, e eles faziam isso através da morte dos seus inimigos. Então, aqueles inimigos que eram aprisionados, eles eram, num processo de antropofagia, todo um ritual era feito, né? E eles eram mortos e eles não fugiam também, eles entendiam o processo. E nas próprias tribos deles também, quando era o oposto, quando eles é que ganhavam, eles também praticavam o ritual antropofágico, que era essa pessoa, primeiro ela era recebida de uma forma muito gloriosa, era dado a ele uma esposa, essa esposa cuidava dele, essa esposa tinha relações com ele, até que todo o processo do ritual era realizado e essa pessoa, ela era morta, né, no momento do ritual propriamente, e depois ela era devorada, né? E ao contrário do que falou Vespúcio, de que as carnes eram dispostas de qualquer jeito e assadas e ficavam ali à exposição de qualquer forma, que ele não entendeu o que estava acontecendo, o que acontecia com aqueles povos, o Ranstatten entendeu que aquelas pessoas que eram mortas, elas eram mortas com propósito. E ele entendeu ele percebeu, ele viu que as vítimas da antropofagia, eu não sei se é o melhor caminho dizer que elas eram vítimas, porque elas entendiam aquilo como algo importante para a história deles, como povos, eles se entregavam, né, ao vencedor, e eles eram devorados e aceitavam o seu destino com dignidade. Na verdade, eles eram mortos e havia vários processos ali com relação ao seu corpo, parte era assada, parte era cozida, as vísceras eram cozidas, todos da tribo se alimentavam com aquele corpo, porque aquele corpo era uma forma de reintegrar os guerreiros que foram mortos nas guerras, e as guerras eram infinitas. Os povos originários brasileiros viviam em guerras e então os rituais antropofágicos em algumas dessas tribos ocorriam, né, como um ritual religioso. E aí ele passa essa nova ideia e essa interpretação mais real do que ocorria para a Europa, mas isso não deixa
de causar pavor, de causar medo e de uma associação às bruxas. Por quê? Porque quando os corpos, uma parte do corpo era assado num lugar que era tipo uma grelha, não sei se eu vou falar o nome correto, mas me parece que a forma certa de falar é moquém, e outra parte era cozida no caldeirão. As peles, a pessoa era escaldada no caldeirão. Era um caldeirão que existia naquele momento do ritual, e esse caldeirão era onde depois fazia o cozido das vísceras, que depois era passado para as crianças, enfim, todos se alimentavam do vencido, né? E aí esse caldeirão não fazia parte da imagem da bruxa europeia. E ele começa a fazer parte do universo das bruxas na Europa após o contato de Randstatten, especialmente dessa segunda geração de viajantes, com os povos brasileiros. Então, é o que a Isabelle percebe, né, do seu estudo, e ela faz essa colocação de que nem sempre foi apenas o povo, né, os povos colonizados que tiveram interferência dos seus colonizadores. O contrário também ocorreu. E nesse caso, por exemplo, é um caso simbólico, em que quando eles começam a enxergar as xilografuras em que tinha lá as mulheres ao redor de um caldeirão, eles começam a associar essas mulheres às bruxas europeias e essas mulheres ao redor do caldeirão ao sabá das bruxas da Europa. Então, esse imaginário misturado criou aquilo que hoje a gente entende como o imaginário das bruxas na Europa após os descobrimentos das Américas. E é isso, muito interessante a história. É um resumo, o que eu estou falando do livro 1, é um resumo muito simplista, sabe? Não tenho a capacidade de elaborar palavras e explicar da forma tão bela e magistral como a Isabela faz na sua obra. Mas assim, eu acho que vale muito a pena, sabe? Para todos nós que somos brasileiros, mulheres, entender essa imagem da mulher ao longo dos séculos e da Idade Moderna, e como ela foi alterada, e como essa mulher, ao longo dos séculos, ela persistiu de uma forma perspicaz, né? E esse holocausto das bruxas, porque a Isabela explica algo que eu achei muito bonito e muito triste também, que é o fato de que o holocausto significa colocar na fogueira, e é exatamente o que ocorreu com as bruxas na Europa. Houve um verdadeiro holocausto das mulheres na Europa naquele tempo, e isso não pode ser esquecido, né? Então, memórias resgatadas através de imagens como essas feitas pela Isabelle são fundamentais para que a gente nunca se esqueça dos horrores que já aconteceram e para que eles não voltem a ocorrer. Infelizmente, a gente vê que muitas coisas que pareciam já ter sido superadas na história da humanidade têm voltado, né? Então é importante conhecer a história, e é importante conhecer a história da forma como ela fez, com documentos originais, né? Ela leu os processos inquisitórios. Muitas vezes ela diz que as mulheres acusadas de bruxaria, elas realmente se diziam bruxas, elas realmente acreditavam nisso, elas realmente peitavam essa ideia, porque muitas das vezes elas queriam uma legitimação delas mesmas, né? E isso ocorreu em vários dos processos que a Isabelle analisou, e isso é bem desenhado através do livro, e enfim, é um livro maravilhoso. Eu não sei se eu contei tudo, eu anotei algumas coisas aqui para falar, mas eu acho que, sei lá, para instigar vocês a procurar comprar o livro e ler, acho que é o suficiente. Esse livro você pode comprar no site da própria Isabelle Anchieta,
ou você pode comprar na Amazon, enfim. É um livro com 3 volumes e lindo. Agora eu estou entrando no 2º volume, mas eu realmente indico a leitura. Espero que a minha fala seja útil para a autora, porque ela merece ser reconhecida, e também para os leitores que talvez estejam na dúvida se compram ou não. Espero que as minhas observações tenham sido úteis para que vocês decidam por comprar essa obra. E é isso. Boa tarde.